Amém? Diz assim: no princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra era com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas. Sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescessem. E ele não era luz, mas veio para a luz, aquele que é verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo aquele que criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas todos que creram nele o aceitaram. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ao ser humano. A carne e osso habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do único Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele que eu me referia quando eu disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito mais tempo antes de mim. Deu a sua plenitude. Todos nós recebemos a graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Amém? Então, quero ministrar hoje uma palavra. Foi, na verdade, a palavra hoje da escola. E falar sobre graça, falar sobre a lei, falar sobre um favor imerecido. Graça é um favor imerecido. O Senhor, o que é a graça? É um favor de Deus sobre as nossas vidas. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a graça e sobre a lei. Há uma diferença da graça para a lei muito forte, porque a lei, os 10 mandamentos, foi criado por Moisés, quando o povo saiu do Egito, porque Deus quis botar ordem no povo. Então levantou Moisés, e Deus se revelou a Moisés, e Moisés escreveu os 10 mandamentos. Mas a graça, ela é diferente. O povo viveu debaixo de uma lei durante muitos anos. Diga para quem está do lado assim: a lei é pesada. Tudo que é lei pesa, não pesa? O Senhor, Deus, viu que estava muito sobrepeso no meio do povo. Porque você imagina um adultério, e que a mulher é levada para o meio do povo a ser apedrejada. Está dentro da lei. Ah, então a graça veio, a gente pode fazer tudo, a gente pode pecar, não. A graça veio para a gente representar Jesus nessa terra. A graça é um favor de Deus imerecido. Nós não merecemos esse favor, mas Jesus veio para mim e para você. Então Jesus, ele veio com a graça. Jesus veio a esse mundo, nós acabamos de ler. João gritava: estou preparando o caminho, porque vem um após de mim que nem eu sou digno, não existe ninguém digno, nem de desatar as suas sandálias. E veio Jesus, com toda a sua graça, com todo o seu amor, com toda a sua compaixão, com toda a sua misericórdia, com tudo hoje, para mim e para você. Só que tem uma diferença. A lei revela quem nós somos. A lei revela o nosso caráter. A lei revela quem eu e você, quem somos nós. A graça nos traz o amor, a graça nos traz a compaixão, mas a lei revela o nosso caráter. Porque o nosso caráter está na lei de Moisés.
se revela lá. Só que nós temos a graça hoje, nós temos Jesus. Quando Jesus nasceu, Isaías já tinha profetizado que viria um menino, que Jesus viria. Só que até hoje, em Jerusalém, ninguém crê. Jesus andou na terra de Jerusalém, ele fez milagres em Jerusalém. Mas ninguém acreditou que ele era o Messias. Porque o Messias nasceu como um homem simples, num lugar simples. Os 3 primeiros homens que tinham condições, que tocaram em Jesus, que levaram um presente para ele, foram os magos. Aí, estudando sobre isso, eu fui entender que a estrela apareceu para os magos do Oriente por conta de Daniel. Olha que Jesus é só Jesus, Deus é só Deus mesmo para revelar um negócio desse. Por quê? Quando Nabucodonosor teve o sonho, não tinha ninguém para revelar o sonho que ele tinha tido. E aí alguém levanta e fala, tem um homem aqui, chamado Daniel, que pode revelar o seu sonho. E mandaram chamar Daniel. Aí Daniel revela com toda a profecia, com todo o dom que ele tinha do Senhor. Ele revela para Nabucodonosor o sonho. Daquele dia em diante, os astrólogos começaram a estudar sobre estrelas, sobre a revelação que Daniel teve. Por isso que quando Jesus nasce, a estrela aparece para os astros, que são os magos, os astrólogos, por conta lá de trás. Eles já vinham estudando. Então, quando os magos estão muito bem no caminho, uma estrela aparece. Mas porque ele já veio, desde a época de Daniel, todos vieram se juntando e estudando. Tudo na nossa vida tem um porquê e um para quê. Deus, ele lança algo na nossa vida. Por isso que todos nós nascemos para um propósito. Você está aqui para um propósito. Você nasceu para um propósito. Eu nasci para cumprir um propósito. Mas quando nós nascemos, Deus já tem algo lá na frente. Só que a gente não entende. Então você vê que Deus já sabia que Jesus viria. Lógico, ele já sabia de tudo. Mas só que Deus, ele começa já a se revelar lá atrás, no Antigo Testamento. Ele já começa a se revelar para os astros, para os magos, para os astrólogos, lá atrás. Porque os homens eram inteligentes. Eles acreditaram que o Messias ia nascer porque eles viram que eles estudavam sobre astros, sobre estrelas, eles estudavam sobre isso. Então, a única forma de Deus falar para eles que o Messias estava nascendo é sinalizando dentro daquilo que eles conheciam. Então, a única forma, muitas das vezes, de Deus falar com você é dentro do teu conhecimento. Por isso que Deus se revela a mim de uma forma, mas vai revelar ao meu irmão de lado de uma outra forma. Porque o evangelho é multiforme graça. Deus não coloca todo mundo na forma plus vita e vai todo mundo igualzinho, não. Deus se revela para Adriana de uma forma, mas se revela para Eduardo de outra, mas se revela para Wesley de outra. Para cada um de nós, ele vai se revelar dentro do teu conhecimento. Ele sabe aonde nos tocar. Por isso que às vezes nós queremos ser igual. Nós vimos aquela pessoa chorando e de repente se quebrantando. Nossa, mas não acontece comigo no culto. Eu quero chorar também. Eu quero rodopiar também. Por que ele rodopeia ou não? Por que ele sente ou não? Será que ele tem a presença aí ou não? Por que às vezes fulano fala e eu não? Eu não consigo falar. Mas eu vejo as pessoas com tanta habilidade para falar, mas eu não consigo falar. Mas Deus vai se revelar na sua vida da forma que você sabe. A todos nós, Ele vai se revelar. Porque Ele já veio,
Ele deixou uma pessoa chamada Espírito Santo, que penetra na nossa alma. Então é o Espírito Santo habitado em nós, que traz, através das nossas vidas, a manifestação para os outros. Como assim? Todos nós sabemos que na Bíblia Jesus formou 12 discípulos. Só que todos eles fizeram a diferença, mas é o que mais chama a minha atenção, é Pedro. Pensa no homem violento, era Pedro. No homem sem limites. Completamente sem limites, era Pedro. Mas quando Jesus chama Pedro, ele olha e fala, o nome de Pedro não era Pedro. Ele fala assim, Simão, a partir de agora, não chamarás mais Simão, mas sim a Pedro. E aí, Pedro, por que ele colocou Pedro? Porque Pedro significa pedra. Então, Pedro significa pedra, Pedro que era violento, Pedro que o evangelho alcançou ele, Pedro que Jesus mudou, Pedro que foi o homem que cortou a orelha do soldado, Jesus teve que ensinar ele, botar a orelha do soldado no lugar e falar, Pedro, não é assim que se faz. Pedro que traiu Jesus, traiu ele. Pedro fez tudo isso. Mas lá atrás, Jesus sabia que Pedro ia pecar, que Pedro continuava violento, que Pedro ia traí-lo. Jesus sabia de tudo isso. Mas desde o princípio ele colocou o nome de Pedro. Para no final ele olhar para ele e falar, Pedro, quero te falar algo. Você é pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ele trocou o nome de Pedro para no último momento ele chegar e se revelar a Pedro e falar, você é minha igreja. E sobre você eu coloquei uma pedra fundamental. Então temos ou não temos a graça? Existe um nível de diferença entre Judas e Pedro. O nível de fidelidade era muito diferente. O nível de amor, de afinidade com Jesus era diferente. Jesus sabia que Judas e Pedro iam traí-lo. Mas Pedro ele já trocou o nome do início. Ele trabalhou no caráter de Pedro. Ele trabalhou dentro de Pedro. Porque ele sabia que Pedro ia trair sim, mas Pedro ia entrar no nível de arrependimento genuíno. E aí ele ia ser tomado pela graça e para virar um grande apóstolo, aonde a sombra de Pedro curava. A de Jesus não curava, mas a de Pedro curava. Mas Judas esteve com Jesus, sentou, comeu, entregou a ele. Mas Jesus já sabia que ele ia entregar ele para a morte. Então, quando Jesus olha para mim e para você, ele sabe o nível do nosso caráter. E o nível do nosso arrependimento, Jesus sabe. Ele sabe até que nível você desce ao nível do seu arrependimento, para que você esteja disposto a receber uma cura. E ele sabe a qual nível você não desce a nenhum tipo de arrependimento. Por isso que você vê um cara todo destruído, uma mulher toda arrebentada, chega na igreja, meses depois vira uma potência. Mas por quê? E é aquela pessoa que está lá anos e anos e anos, resolveram me filmar. Anos e anos e anos, mas não conseguem viver isso, esse caráter de Cristo. Não consegue que o caráter de Cristo entre, não consegue entender sobre graça. Não, esquece lá e olha para mim. Eu estou aqui, esquece eu lá no telão. Aquilo ali está passando no YouTube. Quando chegar em casa, vocês veem. Mas o nível de caráter precisa ser moldado pelo Senhor.
Não se expulsa demônio do caráter. Não há demônio que habite no caráter. Distorção de caráter traz culpa, traz condenação, traz morte. Um caráter distorcido é uma pessoa que vive no lugar de culpa. No lugar onde a pessoa só carrega o peso. Ela não consegue ser livre. Porque o acusador sempre vai dizer para ela aquilo que ela errou. Ah, como eu já errei, como eu já falhei, como eu não consigo. A distorção de caráter vem aí, porque você não consegue se perdoar. O diabo é o acusador, ele te coloca na culpa o tempo todo, no lugar de culpa, você não consegue sair desse lugar. Você tenta sair, mas não consegue. E aí o diabo distorce o seu caráter, por quê? Porque você não se perdoa. Eu já errei, eu já falhei, então não tem jeito para mim. E aí Satanás, ele pega, ele bagunça a tua história, ele distorce o seu caráter. Porque se ele conseguir distorcer o seu caráter, você não vai alcançar a graça. A gente não consegue alcançar a graça se a gente estiver no lugar de culpa. Hoje, preparando essa mensagem, eu lembrei de um caso que nós vivemos aqui dentro da Rede Jovens, um caso muito sério, de um rapaz que chegou aqui há muitos anos. Hoje ele está preso. Esse rapaz ele cometeu um crime muito sério. Pensa num rapaz que nós fizemos de libertação. Aí houve demônio, houve manifestação, mas ele estava preso na culpa. Ele estava lá preso na culpa. Ele não conseguia se perdoar pelo ato que ele fez. E aí, como ele conseguiu se perdoar? Quando ele foi à delegacia e confessou o crime dele. E aí ele foi preso. E vai ficar 10 anos preso. Mas uma palavra eu ouvi dele: agora eu vou ficar livre, porque eu vou pagar pelo ato que eu fiz. Então, o que eu quero te dizer? Satanás, ele te coloca no lugar da culpa, porque não há confissão. Sabe quando você destrona Satanás da sua vida? Quando você abre a boca e confessa os seus pecados. Enquanto você estiver com todo pecado, o teu pecado de estimação guardado dentro da sua alma, trancado dentro de você, ele vai sempre te levar para o lugar de culpa. E você nunca vai se sentir perdoado e nem justificado. Esse menino, eu nunca ouvi um crime tão grave quanto ele cometeu. Mas quem era eu para julgar e dizer para ele que ele não tinha perdão? A única conselho que eu dei naquele dia para ele foi: se entrega. Você precisa pagar pelo ato que você cometeu. Jesus vai perdoar o seu pecado. Para que essa culpa saia de dentro de você, você precisa cumprir uma lei. Você precisa entrar debaixo da lei. Por isso que eu falei, quando eu comecei a pregação, que a lei revela o nosso caráter. A lei, quando ele vem para Jesus, ele recebeu a graça, ele recebeu o perdão. Mas, porém, ele cometeu um crime muito alto. Aí a lei veio contra ele. E a lei revelou o caráter dele. E aí, quando a lei revela o seu caráter, você precisa ir para um lugar de confissão. Aí você precisa ir para o lugar de arrependimento. Porque se você não for para o lugar de arrependimento, o capeta vai destruir, vai bagunçar a tua história. Escuta o que eu estou te falando. Porque a intenção de Satanás é bagunçar a nossa vida, é nos golpear. O diabo não te golpeia pela frente, ele te golpeia pelas costas. Ele é tão covarde que ele pega a gente quando a gente está distraído, ele nos golpeia pelas nossas costas. Ele pega uma pequena fragilidade nossa e arrebenta. E arrebenta, ele destrói. E se você não entender que Satanás quer destruir
a sua vida, o dom, o chamado que Deus te entregou, se você não entender isso, ele vai bagunçar você. Jesus, ele não expõe ninguém ao pecado. Ele não coloca ninguém à exposição. Jesus odeia exposições. Vide quando a mulher adúltera estava exposta. Ele grita e fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus, ele não gosta de expor o pecado de ninguém. Mas só que o ser humano expõe o nosso pecado. Jesus não nos expõe, mas o ser humano expõe. O ser humano expõe você. Ele aponta para as nossas fraquezas. Ele aponta os nossos erros, ele aponta as nossas falhas. Pessoas usadas pelo capeta se levantam contra nós para nos acusar, nos apontar, nos ferir, nos golpear. Mas aí quando você entende essa graça, quando você entende o nível de arrependimento, quando você entende o diabo não tem mais como acusar mais nada em você, ainda que os homens levantam contra você, olha, você fez isso, mas agora eu confessei, eu me arrependi, eu estou com minha vida debaixo da graça, debaixo da lei, eu não devo mais nada, agora eu estou com minha vida em Deus, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor me livrou, porque as mãos dele estavam sobre mim, eu errei, eu pequei, eu falhei, mas agora a minha vida está diferente. É entrar nesse caminho. Tudo que é nível de arrependimento, de exposição. Quanto mais nível de arrependimento, de exposição diante de Deus, quanto mais exposto você ficar diante de Deus, mais exaltado você vai ser nessa terra. Porque contra a tua vida não terá mais argumento. Satanás não pode argumentar quando você expõe o seu pecado para o Senhor e fala, Deus, eu não tenho como esconder de você, porque os seus olhos me viram naquele dia. Eu estava lá pecando naquele dia. Eu pequei nas minhas palavras, eu pequei nos meus pensamentos, eu pequei contra ti. Eu feri o Espírito Santo que habita em mim. Eu feri a ti. E teu Espírito se afastou de mim. Porque não tem como nem você pecar em pensamento e o Espírito Santo está junto com você. Ele se afasta porque ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo é nosso intercessor. A Bíblia fala que ele geme com gemido inexprimido sobre as nossas vidas. Ele geme. É ele que leva a tua oração junto ao Pai. É esse Espírito que se revela a mim e a você. Jesus, há anos atrás, ele veio sobre essa terra, ele era palpável. As pessoas podiam tocar em Jesus. E Jesus manifestava a cura, ele era palpável. Mas ele se foi. Mas ele deixou o Espírito Santo consolador. O Espírito Santo intercessor. Que habita em nós e que através do Espírito Santo em nós, nós podemos tocar nas pessoas como Jesus tocava. Nós podemos orar como Jesus orava. Nós podemos fazer os milagres que Jesus fazia. Porque existe o Espírito Santo habitando em nós, se revelando através de nós. Então nós ficamos na terra como representante de Jesus. Então hoje na terra há pessoas sem esperança, sem fé. Sem fé. Mas alguém chega para a gente e pede uma oração. E ainda existe pessoas que acreditam que existe um Deus ainda. Que acredita tanto e que acredita que em você habita esse Deus. Então, às vezes, as pessoas chegam desesperadas para você, correndo, pedindo socorro. Desesperadamente. Quantas pessoas já chegaram para você desesperadamente, precisando apenas de uma palavra? Sabe quem direcionou essas pessoas a você? Foi o Espírito Santo. Porque ele habita em você.
Então ele leva pessoas desesperadas, porque sabe que da sua boca vai sair uma palavra de consolo, sabe que da sua boca vai sair uma palavra que vai dar direção, sabe que da sua boca vai sair cura, sabe que da sua boca vai sair a libertação. Mas se nós perdemos a presença do Espírito Santo, se nós entrarmos no pecado, quem vai curar? Quem vai ter a fé? Quem vai libertar? Quem vai libertar a sua família? Quem vai libertar a sua casa? Quem é? É você. Então, se você desalinhar, se você fraquejar, quem é que vai salvar a sua casa? Quem vai colocar a sua casa de pé? Porque é em você que o Espírito Santo habita. Você é morada do Espírito Santo e ele habita em você. Então, se você fraquejar, se você falhar, se você errar, a tua casa pode ir, todo mundo está tudo errado, está tudo bagunçado. Mas ainda alguém sabe que você é o certinho e a certinha da casa. Se o certinho e a certinha desabar, acabou o mundo, acabou a casa, acabou a estrutura, acabou a base. Nós somos referência dentro da nossa casa. Você acha que ninguém está dando bola para o que você está falando. Parece que você fala e está falando com a parede. Mas você que pensa que está falando com a parede. Mas a palavra está entrando. A palavra está sendo germinada. A Bíblia fala que há sementes que caiu numa terra fofa. E tem semente que caiu no espinho. Tem semente que caiu na terra seca. Mas, porém, a semente caiu na terra. Naquele momento, no momento que você está falando, de repente aquela terra é cheia de espinho. Mas uma hora aquela terra vai ser fofa, porque a semente está sendo lançada. Então continua produzindo a semente, não para de produzir a semente. Às vezes a gente cansa, né, de estar puxando o barco, de estar falando, de estar indo, e vamos lá. Chega uma hora você, vou parar com tudo. Porque não está resolvendo. Porque as coisas não estão sendo ajustadas, é melhor a gente parar de orar, parar de jejuar, parar de alinhar, parar de fazer tudo, porque não está resolvendo. Eu quero te dizer essa noite, não pare aquilo que você está fazendo. Continue na mesma posição, no mesmo propósito que o Senhor te chamou para você fazer. Continue, você está indo bem, na linha certa. Uma hora a semente vai cair na terra fofa e ela vai produzir bons frutos. Não desista. Você é morada de Deus, Ele habita em você. Todas as vezes que Satanás vier com uma palavra de desânimo, uma palavra de fraqueza para você parar, para você desistir, eu estou dizendo para você essa noite, não para. Continue. Uma hora, essa terra vai frutificar. E você vai virar os bons frutos da terra. Uma hora. A terra vai produzir os seus frutos. Uma hora a coisa vai acontecer. Pode demorar anos, mas vai acontecer. Você só não pode parar. Porque se você parar, todos vão parar. Eu gosto muito da palavra quando Jesus está no barco. Ele está na proa do barco. Ele dorme na proa do barco. E aí ele está dormindo na proa do barco e o discípulo lá trabalhando. E a tempestade vindo sobre o barco. E vindo a tempestade está Jesus lá, só dormindo. E de repente os discípulos já estavam cansados, esmorecidos, de tanto tirar a água que estava entrando no barco. Uma hora alguém grita e fala, Jesus, nós vamos morrer. Nós estamos em alto mar, tempestade.
Nós estamos cansados, nós estamos a noite inteira tirando a água desse barco. E a chuva está grande, a tempestade está vindo. Jesus, começa a gritar, Jesus, faz alguma coisa. De repente ele levanta e fala, mar, aquiete agora. Tempestade, paralise agora. Os discípulos olham e falam um para o outro, nossa, acalmou a tempestade. Aí um pergunta para o outro, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então Jesus diz para você essa noite, ele está na proa do seu barco. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que o mar e o vento vai obedecer? Mas você precisa exercer a autoridade que Deus Jesus te deu. Nós estamos estudando sobre fé. Hoje nós falamos sobre fé, sobre a graça, sobre fé. O tempo todo Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Ele. Mas só que a gente tem fé para vir aqui no culto à noite quando está tudo muito bom, nós choramos, nós adoramos a Ele, porque está tudo bom. Mas quando a gente passa por alguma adversidade, a gente se esquece dessa fé. E a gente se esquece que Jesus está na proa do barco, que o mar e o vento lhe obedecem. Às vezes a gente passa por situações, a gente vive situações muito complicadas. Eu falei para o Eduardo hoje que eu acho que eu vou ter que andar assim, ó, que as setas vêm, a gente vai ter que, ó, debriar das setas, porque senão, ou então andar com colete à prova de bala. Porque vem para cá, a gente vai para lá, eu já estou quase sambando de tanta seta. Mas porque a vida é assim. Mas só que eu preciso entender que as setas vêm, a gente se desvia dela o tempo inteiro. Para que propósito eu estou nessa terra? E que eu tenho um Jesus na proa do meu barco. Que uma hora, quando ele se levantar e não tem para ninguém, que ele vai acalmar o vento e a tempestade. Ele estava no barco com os discípulos, ele estava vendo. Os discípulos cansados, tirando a água do barco. No primeiro momento, ele é Jesus. Por que ele não agiu no primeiro momento, esperou os pobrezinhos ficarem cansados a noite inteira de trabalho? E ele dormindo. E eles lá tirando a água. Eles vivem duas experiências com Jesus. Uma do barco e a outra, de novo, eles estão no barco. Na tempestade, que Jesus aparece. E eles olham, tem um fantasma lá no fundo. E aí alguém reconhece, não é o fantasma não, é Jesus. De novo, Jesus chama. Qual foi o único que teve coragem de sair de dentro do barco? Pedro. O único que teve fé para andar sobre as águas. Mas na hora que ele perdeu a fé, ele afundou, Jesus pegou ele pela mão. Mas ele teve fé. Ele saiu do barco, ele andou sobre as águas, Pedro. Mas ele perdeu a fé, aí ele afundou e Jesus sustentou ele. Então, por um momento, você anda sobre a fé. Você vive a fé, você se encoraja na fé, mas aí depara com algo que mexeu com você. Aí você afunda. Aí Jesus tem que pegar você pela mão e te levantar de novo. Porque se você cair, ele vai te levantar. Mas diz para quem está ao lado, mas não permaneça caído. Diga quantas vezes Jesus vai precisar te levantar. Está na hora de você aprender a se levantar com a sua fé. Quantas vezes? Mas a Bíblia diz que o justo, quantas vezes caiu, o Senhor vai te levantar. Mas cuidado, você pode ficar lá caído de vez, vem a morte te levar. E para onde você vai? Brincar com Deus é algo muito sério. Brincar com as coisas de Deus é algo muito sério.
Para tudo tem um limite. E uma hora ele vai parar a brincadeira. Uma hora aí Deus vai te parar. E parece que nesses anos nós estamos vivendo algo que Deus está parando algumas pessoas. Nós estamos vendo algumas pessoas que brincaram muito com o Senhor, que Deus, o Senhor está dando um sacolejo. Semana eu tive com uma pastora que ela brincou muito com o Senhor. E hoje ela está com uma doença degenerativa, só mexe o pescoço. De tanto brincar. Brincou a primeira vez, Deus perdoou. Brincou a segunda, Deus vai lá e perdoa. Na terceira, Deus colocou na cama. E está lá, vegetando em cima da cama. 2 anos vegetando em cima de uma cama. Mexendo só os olhos. Porque esse altar é sagrado demais. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos preparar o caminho para a volta de Jesus. João Batista preparou esse caminho para que Jesus pisasse sobre a terra. Agora chegou a hora da igreja se levantar como João Batista e preparar esse caminho. Mas não tem como Jesus preparar um caminho se a gente está distraído com tantas coisas e com tantas brincadeiras. E não levando nada a sério. Não tem como você preparar um caminho dentro da sua casa para Jesus entrar, se você não é referência lá. João Batista, ele podia clamar e gritar. Ele era um homem de referência. As pessoas sabiam quem era João Batista. Mas nós, como igreja, nós estamos perdendo a referência de quem é o Senhor. Só que a brincadeira está acabando. Deus está expondo os pecados. Porque acabou a brincadeira. Acabou de você estar hoje na igreja, amanhã tua mente está lá, não sei aonde. Acabou a brincadeira. O Senhor está acabando com as brincadeiras. Ele dá oportunidade para a gente acertar o nosso passo. Ele nos dá essa oportunidade porque Ele nos ama, Ele nos traz a graça. Mas é acertar, sabe quando Jesus fala, vai e não peques mais? É você ser perdoado e não voltar a fazer o que você fazia antes. Vai e não peques mais. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se o teu bracinho te faz pecar, se a sua boca te faz pecar, vai no médico e manda ele cortar a tua língua. Que aí você vai falar menos. Aliás, você não vai falar nada. Porque às vezes a gente tem pecado. Porque o pecado não nasce na atitude, o pecado nasce no coração. Aliás, o pecado nasce na mente, querido. Você acha que o diabo brinca com você, querido? Ele lança pensamentos na sua mente. Ele arma a situação na sua mente. Ele te engana na mente. Porque ele começa a trabalhar na mente. Ele sabe manipular a sua mente. Ele sabe como te conduzir na sua mente. Então, se você não der ordem para que esses pensamentos vá embora da sua mente, ele vai penetrar no seu coração. E se ele penetrar no seu coração, te envolver, você vai partir para a atitude. Ninguém comete um pecado na sua atitude que não começou primeiro na sua mente e no seu coração. Tudo começa aqui. Tudo começa numa imaginação aqui. O diabo trabalha aqui primeiro. Aqui que ele domina. Porque se ele consegue manipular a tua mente, se ele consegue bloquear a tua mente, ele também vai conseguir bloquear o seu coração. Os maiores homens de Deus, eles caíram. O que levou Sansão a perder as forças dele foi o olhar dele para Dalila. Sansão pecou no seu próprio olhar. Davi pecou no seu próprio olhar.
Então o olhar nos leva a pecar. Você peca, nós pecamos. Esses dias, porque o olhar muitas vezes leva a pecar? Porque nós julgamos pelo olhar. Eu lembro esses dias que eu estava com as meninas e algumas coleguinhas daqui da igreja, nós fomos passar o dia num lugar. E aí eu cheguei, era uma tropa de 7. Então eu cheguei nesse lugar, tinha um casal sentado. E aí, aquele olhar todo de acusação, sabe? Eu dava tudo para descobrir o que eles estavam pensando sobre mim. Ou dizendo, ou é um filho de cada pai, ou era tudo, porque eles catucavam um outro. E eu falei para o rapaz que estava dizendo para mim assim, olha, eu dava tudo para descobrir o que eles estão pensando ao meu respeito. Porque o olhar é isso. O olhar faz a gente julgar. O olhar que faz a gente pecar. Você peca porque você olhou. Davi pecou porque ele olhou, ele estava na varanda, tomando, respirando. Quando ele olha Betseba no banheiro em frente da sua varanda, tomando um banho pelado, ali ele olhou fixo. E depois ele foi descobrir quem era Betseba, até que aconteceu tudo na história dele que aconteceu. Então tudo começa no olhar. Um olhar atrapalha a sua vida. Porque você viu que você não era para ver. Não é? Você viu que você não era para ter visto. Ah, se eu não tivesse visto, então finge que não viu. Ou então arranca agora o olho fora. Os maiores níveis de pecado foi por conta de um olhar. Porque no momento, numa situação, o diabo armou para você. Por que você entrou na droga? Porque você viu ela. Você viu as drogas. Você olhou. E aí você pegou para experimentar, para ver se era bom. Mas primeiro você viu. Por que cai em adultério? Porque você viu. Por que você rouba? Porque você viu que isso não era para ter visto. Então tudo começa no olhar. A serpente estava lá no jardim. E aí Eva, ela fez o quê? Ela olhou a serpente. Ela começa a conversar com a serpente. Eu estava numa conferência falando para Wesley. Eu, Tibiracite, a Raquel e a Glória, a gente estava numa conferência, eu montando essa palavra, lembrei do pastor. A conferência, ele pregou sobre isso. Eva no jardim do Éden, ele falou, quantos pastores tem aqui? Aí todo mundo levantou a mão. Eu quero dizer para vocês, o que precisava em Adão era um homem, um macho, arretado, porque quando ela viesse com aquele fruto, dona Eva, você vai caçar sua turma, dona serpente, você cala tua boca. Aí ele falou, é porque os homens de hoje estão tudo com ovo na boca, virando para o outro lado. Pastores que estão aqui, seja cabra macho, vira homem. Tem momentos que você tem que gritar para a tua esposa, sua louca, sua maluca. Eu falei, misericórdia. Porque depois ele entrou em Mical, ele falou, tem hora que a gente tem que dar como Davi. Olhou para Mical, sua maluca, sua louca. Mas por quê? Porque tudo começa no olhar. Então, se você pegar a Bíblia e estudar, olha só, seu olhar será transformado pela revelação. E você será santo como o seu Pai é santo. Diga para então lá, sabe por que você tem que ser santo? Porque você tem um Pai santo. Então, Pai santo, Filho santo.
pega a Bíblia e vai começar a ler. E a palavra vai entrar dentro de você e a palavra quebra o jugo. A palavra quebra o pecado. A palavra rompe. Não tem como você andar na palavra, viver a palavra, comer a palavra, ter uma vida de oração e você pecar. Porque quando você se envolve com pessoas que amam a palavra, que comem a palavra, a conversa vai ser só sobre Deus. Só sobre Bíblia. Se você encontra com um cara que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia, que come a Bíblia, a conversa dele é só sobre isso. Mas se você conversar com uma pessoa vazia, que não tem nada para te oferecer, não tem nada para te edificar, a conversa vai ser como ele falou, só sobre o PT e só sobre o Lula. Vai ser a conversa. Você precisa estar no meio de gente que tem algo para te oferecer. Você precisa estar na igreja, porque aqui na igreja você vai estar lidando com pessoas que vai falar de Deus, que vai acrescentar algo em você. Você precisa ir para uma célula, que você vai para um líder que vai acrescentar algo na sua vida, que vai orar por você, vai forjar o seu caráter. Porque o que forja o caráter na gente é a gente andando, vivendo, comendo, entendendo quem é Deus. Se você andar com pessoas assim, você altamente vai estar alinhado, andando com o Senhor. Mas se você andar, a Bíblia fala, aquele que senta na mesa dos escarnecedores, vocês serão como eles. É dependendo da mesa que você está sentado. Se você sentar numa mesa que vai escarnecer, você vai entrar no nível, você só vai escarnecer, a sua vida vai ser vazia. Sem nada para oferecer a ninguém. Uma vida que não edifica nada a ninguém. Mas se você sentar numa mesa com o Pai e entender a revelação do céu para a sua vida, você vai sentar com pessoas que vai ter o mesmo entendimento. A tua vida será uma vida próspera, edificada, firmada, alicerçada numa rocha. Coma, viva a palavra. Viva. Uma vez um rapaz perguntou, mas eu não consigo viver a santidade. Eu falei, meu filho, você tem que ser santo porque teu pai é santo, só por isso. Você não está mais no mundo. Não tem como você ficar em cima do muro. Diz para quem está do seu lado, não tem como você ser morno. Porque o morno, Jesus vomita. Jesus fala, ou você é quente, ou você é frio. Porque o morto, ele fala, vomitar-te-ei. O morno, ele vomita. Por isso que você não pode estar em cima do muro. Eu sou ou não sou? Não. Ou você é, ou você não é. Você entende? Porque em cima do muro ele vai te vomitar. Sabe por que em cima do muro ele vai te vomitar? Porque hoje você está na igreja e amanhã de manhã você está no pecado. Aí você vai lá para o mundo difamar o nome de Jesus, porque todo mundo te vê como crente. Aí você vai pegar o cigarro lá para fumar. Aí as pessoas, ué, onde você não estava na igreja? Por isso que Deus vomita. Ou você é, ou você não é. Você só não pode ficar em cima do muro escandalizando o nome de Jesus, envergonhando o nome dele. Você não envergonha o nome da igreja, você envergonha o nome do Senhor Jesus. Quando você vê um escândalo na televisão de pastores, eles não envergonham a igreja, eles envergonham o nome de Deus. O nome de Deus que é envergonhado, o nome de Jesus é envergonhado. Aí sabe que Jesus pega? Vomitar-te-ei, porque envergonhou o meu nome. Ele vomita por conta que trouxe vergonha do nome dele. Então não envergonha o nome do seu Pai, porque ele derramou a graça, ele derramou o sangue e ele te perdoou na cruz. Se coloque de pé. E nós vamos orar. Nós vamos orar juntos. Porque o Senhor é bom. Você
vai dar as mãos que está a pessoa do seu lado agora e nós vamos fechar o corredor agora. Eu quero fazer uma oração com você. Amém? Porque Jesus, Ele é. Ele não era, Ele é. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o príncipe da paz, Ele é a estrela da manhã, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele é, Ele não era, Ele é o princípio e é o fim. Ele é o começo, Ele é o início, Ele é o que termina, Ele que começa. Ana cantou, Ele levanta, Ele abate, Ele humilha, Ele exalta, Ele é. Ele não era, mas Ele é. Eu quero dizer para essa noite para você que Ele é e Ele está aqui, Ele é. Você precisa entender isso, colocar isso dentro das suas entranhas e dizer: eu sirvo a um Jesus que é e que faz e é. Não existe esse negócio que Ele fez no passado, não, Ele faz hoje. Ele faz hoje e Ele quer fazer hoje na sua vida. Ele precisa fazer algo hoje em você. Ele precisa mudar você. Ele precisa tirar você desse lugar de culpa que você carrega. Você precisa sair debaixo da lei e entrar debaixo da graça. Porque Ele é. Porque Ele é. Porque Ele é. Ana falou, ela cantou quando ela entregou Samuel ao templo. Ana foi curada no templo. Ela podia muito bem, quando Samuel nasceu, ela poderia falar assim: não vou entregar não. É o único filho, Senhor. Mas ela entregou para aquele que é, para aquele que era, para aquele que há de vir. Se teve uma pessoa que entendeu a graça, foi Ana. Porque Ana, para aturar Penina zombando dela o tempo inteiro, ela tinha que ter a graça. Pensa, o seu marido sair de casa e a mulher dele, ele ter duas mulheres que naquela época podia, Penina e Ana. Penina era cheia de filhos e Ana não, estéril. E Penina gritava: ah, Ana, você é uma estéril, a sua madre está fechada. Eu tenho filho do seu marido e você não tem nada. A Bíblia falou que Ana o tempo inteiro subiu para o templo. E um belo dia ela fez uma aliança com o Senhor no altar e no templo. Por isso que eu creio na porção do altar. Porque o altar cura. O altar transforma. E a Bíblia falou, um dia Ana se levantou: a partir de agora eu vou para o templo orar. Eu vou para o templo buscar. E aí ela sobe ao templo. E um belo dia o Espírito Santo vem sobre Ana e embriaga ela com um vinho. E o Senhor fala: agora vai para sua casa, deita com Eucana, porque agora você vai gerar um filho. Só que esse filho será entregue ao templo assim que ele desmamar do seu peito. Porque a sua cura foi no templo, a sua cura foi no altar. Então é pro altar que você vai devolver. Quando a sua cura é no templo, é no altar, é pro altar que você tem que devolver. Às vezes Deus libera algo, você faz alianças, promessas no altar e não devolve para Deus o que você tem que devolver. E aí a tua vida fica presa, amarrada, sabe por quê? Porque você fez uma aliança no altar. E na hora de cumprir o voto, a aliança, você não cumpre. Aí a vida está amarrada e está presa. Porque você diz: olha, Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou ser o cara que vou chegar todo dia 1 hora antes e vou me derramar no altar. Mas cadê que você nunca fez isso? Nós fazemos 1000 promessas para Deus na hora da adversidade, mas na hora de chegar para cumprir, você não cumpre o seu voto. Volta pro altar essa noite, eu vou orar com você. E cumpre a palavra que você prometeu para o Senhor. Cumpre a promessa que você prometeu. E se você
você veio buscar cura essa noite, que você coloque toda a sua enfermidade nesse altar, e que desse altar vai sair cura para a sua vida essa noite. Porque eu creio naquilo que é liberado no altar. Eu creio naquilo que Deus libera sobre as nossas vidas, amém? Pai, nessa hora, Senhor, chegamos diante de Ti e diante da Sua palavra, do que é. O Senhor não era, o Senhor é o que é. O que é o início, é o fim, é o alfa, é o ômega. O Senhor está sentado no seu trono de glória. O Senhor habitou entre nós. E agora nós representamos o Teu nome na terra. Então, Pai, eu te peço que essa noite o Senhor venha sobre a sua igreja e manifeste o seu poder sobre no meio da congregação. Que o Senhor toque da forma que o Senhor nunca tocou. Que o Senhor fale da forma que o Senhor nunca falou. O Senhor disse, Ana cantou, que o Senhor pega o pobre, o necessitado e faz assentar à mesa com príncipes e princesas, com reis e sacerdotes. O Senhor tira, Pai. O Senhor é aquele que tira, Pai, o pobre, o necessitado, Pai, e faz assentar à mesa. Então, Pai, que essa noite, Pai, nós possamos sentar à mesa, Senhor, e receber, Pai, e receber o que o céu ainda tem para as nossas vidas, e receber aquilo que o céu tem para vir sobre nós ainda essa noite, Senhor. Toca-nos, ó Deus. Toca cada coração desse lugar. Toca, Senhor, como nunca antes, ó Pai, o Senhor tocaste. Toca, Deus. Toca, Deus. Toca, porque o Senhor é o princípio. O Senhor é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ó Jesus, nos toca, Pai. Nos toca, Senhor. Em nome de Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa E o Ômega. Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu No Salmo 116 diz assim: eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir, e orarei enquanto eu viver. A morte me envolveu com as suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não havia outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor. E o Senhor, compassivo e justo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege todos os seus filhos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte, ó minha alma, a descansar, pois o Senhor tem sido bom. Ele livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés Ele tirou da queda. Por isso eu andarei na presença do Senhor enquanto eu viver na terra. Eu criei, por isso disse: estou profundamente desesperado e clamarei todos. Posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito. Celebrarei o meu livramento e eu louvarei
religião. Mas eu estou fazendo um convite essa noite a você voltar para o Senhor. Voltar para um caminho. Um caminho reto, justo. Você vem correndo para o Senhor. Eu não estou te convidando, agora você... Não, estou te convidando a você correr para o Senhor. Tem um louvor que diz: quero reconhecer meus valores. Sabe qual é? Enquanto elas vão cantar essa canção, porque tem momentos na nossa vida que a gente precisa reconhecer os nossos valores. E essa canção, ela fala sobre isso. O Carlinhos Félix fez essa canção há muitos anos atrás. E eu quero te convidar a você sair desse lugar e hoje tomar uma postura na sua vida. Recomeçar. Esse culto não foi para os santos, esse culto foi para os pecadores. Eu esqueci de avisar antes, quem era santo era para sair e ir embora para casa. Porque esse culto aqui é só para pecador. Porque Jesus veio para os pecadores, Jesus não veio para os santos. Quem é santo, ele já está até levando para o céu. Porque senão ele pode se contaminar na terra. Mas nós somos pecadores o tempo todo, acertando o nosso passo com o Senhor Jesus para preparar o caminho para Ele passar, alinhando a nossa vida. Enquanto a Ana vai cantar, eu quero te fazer esse convite de você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu vou orar com você. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e voltar ao primeiro amor. Você às vezes está dentro da igreja, mas está tão distante de Deus. Hoje é a sua volta. É uma hora de você voltar e tomar uma postura e alinhar a tua vida e acertar o seu caminho com o Senhor. É a tua noite de volta, é a tua noite de você reconhecer os valores. Eu quero te convidar a você. Eu tô na igreja, mas eu preciso voltar, eu preciso voltar. Então saia do seu lugar desesperadamente, volta. E volta desesperadamente para esse caminho, para esse lugar de tanto valor. Para esse lugar de tanto valor. Quero voltar ao início de
umas 20 vezes. E eu comecei a cantar ao Espírito Santo: eu preciso voltar. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar às primeiras obras. Eu preciso voltar onde eu comecei. Ué, pastora, você acabou de pregar e você voltou para Jesus. Voltei para Ele essa semana. A gente precisa voltar para Ele. A gente precisa encontrar com Ele. E a minha oração só foi de arrependimento. Rever os valores. Rever alguns valores. A gente precisa parar para rever esses valores. Aonde a gente tem se perdido nesses valores? Porque a gente tem trocado Jesus por muito pouco. Essa noite é a noite de vocês. É a noite de... Quinta-feira foi o dia que eu estava lá de joelho, voltando para Ele. Revendo alguns valores, revendo alguns conceitos. A gente precisa voltar. Todo dia a gente precisa voltar. Mas tem dia que a gente precisa vir pro altar. Tem dia que eu venho para a igreja. Às vezes o pessoal tá limpando aqui a igreja. E às vezes perguntam: o que você veio fazer? Veio atender alguém? Não, eu vim voltar. Eu vim voltar pro altar. Porque tem dia que a gente tem que fazer isso. A gente precisa voltar para Deus todos os dias. Porque a nossa carne, se a gente deixar, ela erra o caminho. E você não pode deixar a tua carne errar o caminho. Por isso a gente precisa voltar. A Bíblia fala: onde você caíste, volta lá e se arrepende. É voltar para esse lugar, é voltar para o coração de Deus. É voltar. E que essa noite seja a sua volta. Mais uma volta triunfal. Para que você pise a partir de agora na cabeça da serpente e envergonhe o diabo. Olha, eu acho que tem mais gente e a gente vai cantando e você vai voltando, amém? Você precisa voltar, então vem correndo pro Senhor. Volta, volta. Volta pra Ele. Algumas coisas que nós erramos. O maior presente, Pai, é porque o Senhor sempre nos aceita de volta. O Senhor sempre nos aceita de volta. Nós precisamos voltar de todos os dias. Porque a nossa carne tenta errar o caminho. Mas o Senhor mostra que precisamos voltar. Precisamos voltar para não errar o caminho. Nós te pedimos agora para cada filho que está aqui na frente, que essa noite seja uma noite triunfal, uma noite de volta, uma noite de volta, uma noite de volta, uma noite de volta, Senhor. Mais uma noite de volta, uma noite triunfal, uma noite como nunca antes, Senhor.
Pai, essa noite, marca, Pai. Que seja um marco, Senhor. Que seja uma noite marcada pelo Senhor. Deus, que seja uma noite completamente liberada pelo Senhor, liberada pelos céus essa noite, Pai. Porque o Senhor sempre nos aceita de volta. O Senhor sempre nos aceita de volta, Senhor. Marca cada vida, cada história nesse lugar. Marca, Senhor, desde a raiz, ó Pai, até a planta dos pés. Marca, Pai. Quantos livramentos o Senhor deu. Oh, quantas coisas o Senhor fez. Que o Senhor toque de uma maneira especial. Que seja uma noite de volta para pisar na cabeça de vez da serpente, Pai. Uma noite de volta. Eu chamo você pra volta. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ver. Todos vocês que vieram aqui à frente, vocês vão para ali que tem um pessoal que vai pegar o nome de vocês. Esse pessoal que está com você. E eu quero dizer que vocês estão voltando hoje para a casa do Pai. Que essa noite possa ser uma noite triunfal. E que você possa pisar na cabeça da serpente. Sabe, olha aqui rapidinho para mim. Sabe que Satanás ele quis fazer foi matar. O diabo, para que ninguém volte, ele gosta de matar. Para ele não basta só destruir, ele quer matar. Então quando você volta para o Senhor, quando você volta para a cruz, quando você volta para o perdão, quando você volta para o amor, é você voltando para a vida. Hoje você está voltando para uma vida, Rafael, é voltar para a vida. Porque o diabo ele quis, na verdade, não te destruir, ele quis te matar. Só que o Senhor esteve com você o tempo todo. Ele está com você. O Senhor está com você. Engraçado que essa semana eu lembrei de você. Nem imaginava que você está aqui hoje à noite. Eu lembrei de você. Estive no Engino. E eu lembrei de você. Há 7 anos atrás eu fui no Engino e ele me recebeu lá. E eu falei, gente, eu perguntei para a moça, tinha um menino aqui. E eu não imaginava que hoje você estaria aqui. Eu quero dizer que hoje seja uma noite de volta. Uma noite de volta. Para nunca mais Satanás destruir a sua vida. É uma noite de conserto, é uma noite de perdão. De ser perdoado e receber perdão também de Deus. Que essa noite seja uma noite, eu posso dizer, Rafael, que o céu está em festa. Você chegou até aqui. E agora é só prosseguir. Sem olhar para trás. O que passou, passou. Agora é uma nova história. Hoje começa uma nova história. Porque às vezes as pessoas falarem para você é uma coisa, agora você tomou uma decisão. Você chegar aqui na frente, você pisou
pisou na cabeça da serpente. E que seja uma noite para você. Eu posso te dizer, o céu está em festa com todos aqui, mas o céu está em festa pela sua vida. Porque mais uma vez o capeta foi destronado. Mais uma vez ele foi destruído. Mais uma vez ele foi envergonhado. Envergonhado. Tudo que o diabo te roubou, tudo que ele te roubou, você será restituído 7 vezes mais. Tudo que o diabo roubou da sua casa, da sua família, de tudo que é teu, o Senhor vai restituir. Eu quero dizer algo para você profeticamente. Você não vai descer a sepultura antes que o Senhor restitua 7 vezes mais. Porque a palavra de Deus diz, quando a gente volta para o Senhor, volta para os caminhos dele, tudo que o diabo nos roubou, tudo que o diabo nos tirou, o Senhor restitui. Aplauda o Senhor.